Boa noite, você que está em casa nos ouvindo, nos vendo aqui pelo nosso canal do YouTube, do canal do Pod. Boa noite você que está ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts. É uma satisfação enorme. Hoje eu tenho uma notícia um pouco triste, mas recompensadora. Esse é o último episódio do Pod dessa temporada que nós fizemos com 24 episódios. Agora nós vamos dar uma pausa, eu tenho outros projetos, outros planos, e aí vamos dar uma repaginada e a gente volta para a segunda temporada em breve. Fica ligado nas redes sociais que você vai ver quando nós vamos sair com essa segunda temporada do podcast. Mas, por enquanto, e para coroar o nosso final de temporada, o nosso último episódio, foi difícil a gente conseguir uma agenda, porque estava muito corrido para ela. Estou com Marcela Segato. Boa noite, Marcela. Boa noite, Elber. Marcela é farmacêutica, mestre em doenças infecciosas na UFES, doutorado em Bioquímica e Imunologia pela UFMG, pós-doutorado na Unesp e especialista em tricologia e estética. E sabe o que nós vamos falar aqui hoje? Saúde capilar. Tava faltando, né? Falarmos de saúde capilar. Marcela, obrigado por aceitar o convite. É uma satisfação enorme ter você aqui. Eu sei da sua competência, sei do quanto você construiu e constrói sua carreira profissional. Muito obrigado por aceitar o convite. Para começar, eu quero perguntar o seguinte. Conta um pouquinho como tudo começou na história da tricologia. Joia. Bom, primeiro eu queria agradecer, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, participando desse seu projeto, que eu achei muito legal, fui acompanhando desde o início. É uma honra estar fechando essa primeira temporada, que bom que deu certo, que a gente alinhou e conseguiu estar aqui. Bom, um pouquinho da minha trajetória na tricologia. Isso. Bem, sempre fui amante de cuidados, de cuidar de pessoas, até por isso escolhi fazer farmácia. E ao longo da graduação, isso vai mudando um pouquinho, Acho que algumas pessoas devem se identificar com isso, que à medida que a gente vai experimentando as áreas, a gente vai se identificando com algumas delas. E aí eu passei por algumas e dar aula sempre foi uma coisa que me encheu os olhos, porque eu gosto muito de estudar. Mas depois que eu acabei toda a minha formação acadêmica estrito sensu, eu ainda queria continuar estudando, E dando aula e tudo. E eu pensei, bom, o que eu vou fazer agora para estudar? Porque eu já não tinha mais graduações para fazer. Acontece nas melhores famílias. Acho que você se identifica. E aí eu pensei, bom, o que eu quero estudar? Do que eu gosto, agora já mais madura, para fazer essas escolhas. E aí, até conversando com algumas colegas, eu descobri a área da tricologia. E eu sempre gostei muito desse cuidar de pessoas. E para mim sempre foi um desafio, por ser cacheada, como cuidar dos cabelos, Esse dia a dia de se arrumar e a coisa de se aceitar cacheada. Então, isso era uma coisa também que eu vinha, fui aprendendo e via que para algumas pessoas era um desafio. Então, e também sempre trabalhei com doença, A minha formação em doenças infecciosas, bioquímica de doenças. Eu pensei, bom, então, será que existe algo que eu consiga juntar isso? Cuidado, cabelo, autoestima, Uma possibilidade de conseguir organizar as aulas e todas as minhas outras atividades como mãe, família. E aí eu descobri essa área linda que eu me encantei. E aí comecei a fazer cursos, fiz uma especialização e hoje atuo bastante ajudando as pessoas a melhorar a saúde capilar e recuperar, os seus cabelos. E é uma... Eu acredito assim, toda vez... Quando eu vi, eu acompanhando esse processo seu dentro da sua rede social e no dia a dia, eu acho que foi uma escolha acertada, Marcela? Por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, hoje o mercado pede o autocuidado, E saúde capilar tem pouquíssimos profissionais na área da saúde capilar. E o que eu ia te perguntar não é só dermatologista que pode fazer tricologia, O farmacêutico pode fazer tricologia.
Quem são os profissionais que podem fazer tricologia? Isso. Então, a tricologia é a ciência que estuda a saúde dos cabelos, né? Com foco no couro cabeludo e o tratamento das patologias associadas. Então, a tricologia clínica é uma habilidade que pode ser executada por profissionais da área da saúde. Então, médicos, farmacêuticos, biomédicos podem atuar nessa área e desde que estejam habilitados para. Existe uma diferença entre a tricologia médica e não médica, né? Porque aí por questões de conselho, né? Do que é permitido para cada classe. Então, por exemplo, o médico pode fazer transplante capilar, um tricologista médico. E nós não podemos. O médico pode prescrever algumas medicações que são restritas à classe médica e nós não podemos. Mas fora isso, o cuidado de maneira geral é uma área de atuação bem similar. Então, acho que os outros profissionais da área da saúde vieram para somar, porque era uma área em constante, né, necessidade e tinham poucos profissionais. Então, acho que depois que os outros profissionais da saúde começaram a entrar nessa área, até os profissionais médicos começaram a enxergar um pouco mais. E hoje a gente vê, não sei se porque eu tô na área também, eu começo a ver um pouco mais colegas atuando. Então, a gente vê um número um pouco maior de profissionais. Mas, realmente, quando eu comecei, eu via poucos, né? Tinha algumas pessoas já que se destacavam, era referência. Mas, quando a gente fala tricologia, as pessoas, às vezes, não sabem o que é. Não sabem nem o que é tricologia. Não sabem o que é. Então, às vezes, eu começo a explicar isso, né? Antes. Quais são as principais dores das pessoas quando te procuram, quando o assunto é saúde capilar? Eu acho que a principal dor é queda de cabelo. Queda de cabelo. Queda de cabelo e o medo de ficar careca, né? Então, acho que essa é a principal queixa que chega no consultório. E aí eu explico, né? Porque às vezes as pessoas também vêm com o conceito errado. Eu estou com queda. Mas você tá com queda mesmo? O que tá acontecendo? Então, assim, na primeira consulta, sempre tem um bate-papo extenso. Pra gente entender qual é o problema, qual é a dor, há quanto tempo está acontecendo. Aí a gente faz exames, avalia direitinho para conseguir entender. Mas acho que a queda é a principal queixa das pessoas. Junto ali com a calvície, né? Que é a alopecia androgenética. E aí, você falou da androgenética, mas assim, tanto casos masculinos quanto casos femininos, né? Isso. De queda de cabelo, principalmente. Assim, a diferença entre as duas, né, é que a queda de cabelo, a gente vai ver a queda dos fios propriamente. E na alopecia androgenética, às vezes as pessoas chegam falando, eu tô com queda, tá ficando ralo aqui, tô perdendo, as entradas estão aumentando, tem uma coroinha, eu começo a ver meu couro cabeludo. Mas o que de fato está acontecendo no paciente é que o fio está afinando e a gente está tendo uma miniaturização. Então, o cabelo perde a capacidade de crescer com saúde, a velocidade de crescimento, e você vai vendo que vai ficando mais fino, mais ralo, mais espaço. E se nesse meio tempo, né, do desenvolver da doença, a gente ainda tem queda de cabelo associada, aí piora bastante o quadro. Então, às vezes, o paciente tem alopecia androgenética, né, a calvície popularmente conhecida, e não tem uma queda de cabelo propriamente. Então, são coisas diferentes, mas que alguns pacientes têm as duas simultaneamente. E está comum isso, por exemplo, que eu acho que, claro, hoje nós estamos cada vez mais vaidosos, né? Eu encontro várias pessoas que me falam assim, seu cabelo branco, pelo menos você não é calvo, pelo menos você não é careca e tal. Mas o processo de alopécia é comum, muito comum na mulher também? Sim, a gente tem na mulher, das doenças capilares, acho que o mais comum é a queda de cabelo. Pelas oscilações hormonais, pelo estresse, a sobrecarga, né, da mulher normalmente tem essa característica de multifunção, cuida da casa, cuida da família, e hoje em dia a mulher também trabalha fora, tem o seu lugar. Então, acho que é mais comum na mulher ter queda de cabelo. Isso é o que os artigos também apontam em maior quantidade. E no homem, quando a gente pensa em alopecia androgenética, existe a versão masculina e feminina. É uma doença genética que se manifesta em diferentes momentos na vida. Então, tem gente que começa antes, tem gente que começa mais tardio.
e que pode acontecer em homens e mulheres, mas que 50% dos homens pode vir a se tornar careca. É uma estatística um pouco cruel. Nossa, bem. E é mais prevalente espantosa. em homens, porque o hormônio feminino tem uma tendência de proteger a saúde capilar feminina. Então, as mulheres, quando desenvolvem alopecia androgenética, tem uma tendência de que isso ocorra na fase mais de menopausa, né? Sim. Que aí a gente vai perdendo um pouco mais dos hormônios e aí a doença às vezes se manifesta. E qual que é a diferença de queda de cabelo para perda de volume capilar? Bom, quando a gente tem queda de cabelo, você vai perdendo os fios, né? Eles caem, mas não é uma perda definitiva. Então, isso é uma coisa muito engraçada, que as pessoas chegam falando assim: meu Deus, eu vou ficar careca. E se você está tendo queda de cabelo, você não necessariamente vai ficar careca. Então, é uma coisa que normalmente é transitória, uma condição aguda, que, mentira, às vezes pode se arrastar, mas que você normalmente recupera esse crescimento e desenvolvimento capilar, se o que estava causando a queda sair do cenário. Mas a perda do volume acaba sendo uma consequência, por exemplo, da queda. Porque aí você perde os fios e aí você fala: nossa, meu rabo de cavalo não é mais o mesmo. Eu começo a sentir que as entradas aumentaram, porque a gente tem um pouco menos de cabelo nessa região, na frente da cabeça. Então, quando a queda de cabelo acontece, normalmente ela é difusa. Acontece na cabeça toda. Só que como na frente a gente tem menos fios, acaba ficando mais aparente. Então, gera um desespero, gera essa questão, né, de até afetar a autoestima. Então, acho que essa busca, ela tem que ser por motivação pessoal. A gente tem que estar feliz com o nosso cabelo, né? Claro. Então, a perda de volume, ela pode acontecer pela queda, mas também pode acontecer pelo afinamento dos fios, que às vezes acontece por questões hormonais, que pode acontecer em caso de outras alopécias, como na androgenética. Então, a perda de volume capilar, ela pode se dar por esses dois motivos, porque tem menos fios atualmente ou porque eles afinaram. Então, precisa avaliar direitinho o que está acontecendo para intervir e recuperar isso, né? E as pessoas associam queda de cabelo muito ao câncer, né? Ao tratamento do câncer, na verdade, à quimioterapia. E aí, é muito importante falar, e aí por isso que eu fiquei pensando na hora que eu estava construindo esse roteiro, que existem outras doenças que podem levar à queda de cabelo, né? Sim. Quais seriam essas outras doenças mais comuns que podem ocasionar a queda do cabelo? Olha, a queda de cabelo, ela é uma situação que a gente fala multifatorial. Então, muitas coisas podem causar queda de cabelo. Por exemplo, alterações nutricionais. Então, se você... Ia chegar lá. Então, sabia que essa era a sua área, a gente ia falar um pouquinho disso. Mas as alterações nutricionais, então, por exemplo, uma pessoa que resolve da cabeça dela fazer aquelas dietas malucas que você deve encontrar algumas pessoas fazendo isso, a gente vê, né, no dia a dia. Então, assim, então eu vou parar de comer tal coisa. Ou pessoas que não têm uma qualidade mesmo nessa seleção dos alimentos, não tem diversidade, não tem cor, não consegue ter uma alimentação saudável, né? Então, por deficiência nutricional, por deficiência calórica, porque você faz uma dieta muito restritiva, o seu corpo sente, e aí uma manifestação pode ser a queda de cabelo. Por processos infecciosos, então essa era aí pós-Covid, acho que muitas pessoas experimentaram uma queda capilar. E no pós-Covid, especialmente as pessoas que precisaram de internação, tiveram uma queda muito intensa. Tem pacientes que perderam 50% dos fios e aí perderam muito volume, mas que com o tempo conseguiram recuperar isso. É isso que eu ia perguntar, se está se tornando reversível, né? Essas pessoas que tiveram essa queda de cabelo em decorrência da Covid, por exemplo. A Covid, por ter essa característica de ser uma doença inflamatória, né? Então, ela inflama o corpo todo. A gente viu, era até difícil entender isso, né? Que é uma doença tipicamente respiratória, mas que tinha tantas outras complicações e desfechos. Então, essa característica inflamatória também afeta o cabelo. E aí, demora um tempo para o corpo voltar, né? Para um estado normal. E, às vezes, como eu comentei, é multifatorial. Então,
algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia podem se somar e impedir que o paciente recupere totalmente a saúde capilar. Então, o processo infeccioso é uma coisa comum, a COVID é um exemplo. Algumas medicações têm como efeito colateral a queda de cabelo. Normalmente, é um efeito adverso mais raro, né? Então, a porcentagem de pessoas que têm queda de cabelo por medicação é pequena. Mas acontece, né? Nos coquetéis anti-Covid, que algumas pessoas fizeram por automedicação, aquela coisa no início, antes de ter os estudos científicos confirmatórios, aquelas medicações todas podem ter como efeito adverso queda de cabelo. Então, eu falava, talvez você teve queda de cabelo porque você tentou tratar Covid e depois você teve Covid e tem queda de cabelo de novo. Então, várias coisas podem fazer. Alterações hormonais, então os distúrbios da tireoide costumam influenciar muito na saúde capilar, levando à queda. E aí, tudo isso normalmente é transitório. À medida que você trata a causa, o seu cabelo se recupera e volta a se desenvolver normalmente, claro, se tiver todo o aporte, né, de nutrientes para que forme esse fio de cabelo com velocidade normal, com qualidade. Aí a gente consegue recuperar isso. Então, é importante entender o que está causando a queda de cabelo para tratar isso. E aí a pessoa volta a ter o desenvolvimento normal, sendo que o normal é o seu normal. Isso também é uma coisa muito engraçada. As pessoas acham que vão conseguir ter mais cabelo do que elas já tiveram, ou o fio mais grosso. O meu cabelo mesmo é fino. Então, assim, eu não consigo fazer, porque isso é uma característica genética minha, eu herdei e veio de fábrica. Então, a quantidade de fios que a gente tem, a espessura, a característica do nosso fio, ela é determinada geneticamente. Então, eu tenho que sempre que pensar em respeitar a minha individualidade. Eu nunca fui uma pessoa com muito cabelo ou com cabelo grosso. Então, assim, eu vou ser durante a minha vida, né? É tão importante essa questão que você falou do estado nutricional do indivíduo, né? Agora deixa eu puxar um pouquinho de sardinha. Vai lá. É tão importante você falar essa questão do estado nutricional do indivíduo, porque, na verdade, por exemplo, o aporte proteico é muito importante, né? Que ela esteja... E não é só o aporte proteico, na verdade, ela precisa de uma dieta equilibrada, balanceada, com todo o aporte nutricional de zinco, vitamina D, né, que precisa, ômega 3, né, proteína, que são essenciais para a saúde capilar. E uma pessoa, eu não gosto de chamar desnutrida, porque eu acho que a desnutrição é um processo muito mais além, que aí envolve outras coisas além da saúde capilar, porque você vê aquele ressecamento, né? Você não vê só queda, você vê que aquele cabelo mesmo não está bem nutrido, é nítido a desnutrição aparente no cabelo da pessoa. Mas às vezes a queda é, como você falou, é decorrência de uma má nutrição, né? Isso aí. E aí a má nutrição pode sim causar... todos esses fatores aí, por isso que é tão importante estarmos ligados e estarmos sempre fazendo uma dieta equilibrada, balanceada e acompanhada por um profissional de nutrição. Durante a sua fala, me veio uma pergunta que nem está no meu roteiro, mas eu fiquei pensando nisso, sabe, agora, enquanto você ia falando. Como que é a relação de um tricologista? Veio da minha cabeça. Como que é a relação de um tricologista? Tricologista, tá certo? Tá. Falar? Como que é a relação de um tricologista com os salões de beleza, por exemplo? É ótima. Assim, depende, na verdade. É ótima, mas depende. Porque as pessoas, elas às vezes têm um desejo para os cabelos, né? Então, uma coisa é você respeitar a sua individualidade e se conhecer como natural. E a outra é como você gostaria de ser esteticamente, a vaidade, tudo o que você gostaria. Então, essa parte do salão tem muita relação com a saúde e manutenção da beleza, especialmente dos fios, né? Porque o tricologista, ele vai cuidar do couro cabeludo, da saúde do indivíduo como um todo, garantindo com que
O couro, eu faço uma analogia que é o terreno, assim, para que os fios nasçam com qualidade, mantenham essa saúde. E no salão, a gente precisa fazer essa manutenção. Porque, né, como você falou, esse aporte proteico, o fio de cabelo é 80% praticamente proteína. E é um tecido que, depois que sai da raiz do cabelo, ele é morto. Então, eu não consigo fazer o meu fio de cabelo se regenerar, se reconstruir. Então, o que eu preciso? Preciso de cuidados. Porque se eu decido, né? Para os homens isso é mais fácil. Vocês cortam cabelo a cada 15 dias, a cada 30 dias. Mas uma pessoa que decide deixar os cabelos crescerem tem que ter e quer ter um cabelo bonito, bem cuidado, saudável, brilhoso, macio, né? Esteticamente bonito, precisa fazer alguns cuidados. Que na consulta com o tricologista a gente também orienta, tipo, das lavagens, de temperatura, do que são fatores agressivos que pioram. E no salão, a gente consegue recuperar um pouco desse embelezamento. Então, fazer estratégias de reconstrução do fio, né? Então, o salão, ele é um aliado muito bacana quando as pessoas, né, os cabeleireiros responsáveis, têm também um conhecimento técnico que entende sobre a saúde e não vão de encontro a uma estética a qualquer custo. Então, chega uma pessoa e fala, eu quero meu cabelo platinado, nível hard. Então, assim, a gente sabe que a descoloração, o alisamento, são procedimentos que agridem muito o fio de cabelo. E também agridem o couro cabeludo, porque a forma como é aplicada atinge o couro. E aí, às vezes, chegam pessoas lá no consultório com o couro cabeludo queimado. Após uma progressiva, né? Após um processo de selagem, uma escova dessas ácidas aí. Então, assim, eu sempre explico para os meus pacientes o que influencia a saúde do cabelo. E cabe a eles essa escolha. E encontrar um profissional que ajude a cuidar e deixar o cabelo deles do jeito como eles querem se reconhecer e gostem e se aceitem, de uma forma que seja menos agressiva e que não vá contra o nosso tratamento. Então, o profissional cabeleireiro, ele pode ajudar muito, né? E aí, eles atuam até com terapias capilares, que são coisas que se somam para os cuidados do fio e até mesmo do couro. Mas não envolve, por exemplo, um tratamento integrativo, né? Que é com medicação, com o cuidado da saúde do paciente, com entender o que está acontecendo naquele processo para intervir. Então, os procedimentos acabam sendo diferentes. E o cabeleireiro tende a cuidar mais dessa manutenção e do embelezamento dos fios. É porque entendendo bem pouco de bioquímica capilar, né? Por isso que eu acho que veio essa pergunta, porque lembro lá das pontes de sulfeto. Ponte de sulfeto, do né? alisamento, do né? alisamento, que é a primeira coisa que a gente estuda quando nós estudamos proteínas, são as pontes de sulfeto. Então, me veio aqui até a figurinha do Lehninger. Né, que tem lá as pontes de sulfeto e o alisamento desfazendo. Mas a importância de um cabelo também bem hidratado, né? Eu vou voltar a falar, né, do cabelo bem hidratado, bem nutrido, Então, por isso que eu perguntei exatamente por causa até nós como farmacêuticos também, né? Até do uso indiscriminado desses produtos capilares, que a gente não sabe a procedência, que a gente não sabe de onde vem. Até recentemente, eu não sei se você acompanhou, uma influencer digital que utilizou-se de um produto capilar e ficou temporariamente cega, né? Veio uma cegueira temporária. Então, dos riscos que isso tem, não só a saúde capilar, mas como você falou, a saúde do couro cabeludo, uma coisa bem discriminada, né? Sem ciência, né? Dos riscos que isso gera para a saúde como um todo do indivíduo, né? Porque, assim, existem muitos produtos atualmente, né? Cosméticos, especialmente, coisas muito legais e coisas que eu falo que o marketing pode tudo, né? Então, assim, divulgam uma vantagem ou algum benefício que, na verdade, não é aquilo exatamente. Então, esse caso aí, por exemplo, depois a Anvisa recolheu, né? Muitos dos produtos eram uma pomada para modelar o cabelo. Sim. Imagina, como se fosse um gel de cabelo. E aí viram que tinha
uma substância que estava causando uma cegueira temporária e foi visto em vários pacientes depois que saiu na mídia, né? E aí precisaram recolher esse tipo de produto. Então, como tem essas questões de autorização para fabricar e tal, mas é sempre importante os pacientes estarem atentos mesmo, né? A que tipo de produto eles vão utilizar, junto do cabeleireiro fazer essa escolha, dos cuidados. E muitas vezes eu falo com os meus pacientes, você tá feliz com o que seu shampoo, seu condicionador, sua máscara entrega? Então, pode continuar utilizando, se você não tiver nenhum distúrbio no couro cabeludo. Porque se tiver um couro que tá oleoso, descamativo, inflamado, aí às vezes a gente precisa fazer esse ajuste. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E hoje, com essas opções de compra pela internet, né, a gente vê, tem paciente que chega para mim falando que já tá tomando um tanto de coisa. E aí eu falo, não, peraí, mas quem te orientou a fazer isso, né? Você já vinha sendo acompanhado por um profissional? Como que foi? Então, a gente tem que entender tudo isso, porque senão, às vezes, atropela, pula etapas, e a gente pode ter consequências graves mesmo disso. Então, entender o que cada procedimento faz no cabelo, essa coisa do aporte nutricional, do cuidado, você vem por um acompanhamento, né? Com o tricologista, com o nutricionista, tá tudo certo da sua saúde, ótimo. O cabelo vai estar nascendo saudável, né? Mas manter essa saúde do fio depende do que você faz depois, porque o seu cabelo vai crescendo e, como eu falei, ele não regenera. Então, se você está constantemente exposto a agressões, fazendo químicas que são agressivas e que podem prejudicar seu cabelo, favorecer quebra, ressecamento, afinamento, a gente vai perdendo essa saúde capilar. Então, é importante entender o que cada procedimento tem como consequência para fazer essas escolhas de forma assertiva. E se você decidiu, quero alisar, quero descolorir, quero isso ou quero aquilo, pensar em o que você vai fazer para tentar que a agressão seja a menor possível para o fio, para manter essa saúde sem que você tenha prejuízo, quebra química ou outras surpresas um pouco mais à frente, especialmente quando você vai somando esses procedimentos que são muito agressivos, né? A alopécia é considerada uma doença? Sim. Alopécia a famosa calvície, né? A gente chama de alopécia um grupo de doenças que envolvem a perda de cabelo. E ela pode ser definitiva ou transitória. Então, por exemplo, a queda de cabelo pode ser considerada a gente chama de eflúvio telógeno. E aí vai cair cabelo e é, teoricamente, uma condição transitória tratável. A alopécia androgenética já é outro tipo. É uma situação em que, por uma ação hormonal, a gente está tendo a miniaturização dos fios, o afinamento e a perda progressiva dessa capacidade de crescer e se desenvolver de forma saudável. Existem outras doenças, outros tipos de alopécia. Recentemente também veio na mídia muitos casos de alopécia areata, que são aquelas perdas de cabelo em placa, normalmente de forma circular. E aí o paciente dorme e acorda sem a região desprovida dos pelos. Então, causa um susto grande, né? Porque não é uma coisa que você vai vendo acontecer. De repente, é repentino. E é imprevisível. Então, é um tipo de alopécia que também tem um fundo genético, autoimune, nutricional envolvido. Então, ela também é multifatorial. Tem a alopécia frontal fibrosante, que é uma que retrai bastante, né, a hairline, essa área de implantação da frente dos fios, perde costeletas, e aí são algumas por processo infeccioso, a gente tem uma perda definitiva, que são essas cicatriais. O que significa isso? Até mesmo quando a gente pensa numa cicatriz, se você menor caiu, sofreu um trauma, deu pontos na cabeça ou fez uma cirurgia, a região em que a gente perde os folículos, que são a região onde o fio de cabelo nasce, se eles forem removidos cirurgicamente, se houve um trauma profundo e você perde isso, a gente não consegue que o cabelo nasça ali novamente. Então, são perdas definitivas. Então, existem essas alopécias que não existe tratamento, existe um controle para você evitar que continue perdendo mais fios. E existem as alopécias que são reversíveis, e essas reversíveis são os que os profissionais não médicos conseguem intervir bem e ajudar a controlar.
Então, para quem está em casa nos vendo e nos ouvindo, eu posso afirmar que começou um processo de perda capilar, um processo de calvície, para ficar tranquilo que pode ser reversível. Isso. Na verdade, a calvície, quanto antes você procura ajuda para intervir, mais chances de sucesso a gente tem na manutenção e preservação desses fios. Porque é uma doença crônica e progressiva. Então, normalmente os pacientes falam: há um tempo atrás eu tinha mais cabelo. Há um tempo atrás eu não sentia meu cabelo tão ralo nessa região. E se você procura ajuda antes, isso vai passar de forma imperceptível. Às vezes só o paciente está tendo aquela sensação de aumento de entrada, um pouco menos de cabelo na região, e a gente consegue recuperar. Então, quanto mais jovem o paciente, melhor a resposta. Não existe uma fórmula mágica, uma matemática, né? A saúde não é bem uma ciência exata, mas de maneira geral, a resposta ao tratamento, a gente consegue recuperar a saúde do fio mais rápido, né? E voltar um pouco melhor à medida que a gente insere o tratamento o quanto antes, né? Alguns pacientes já chegam numa forma um pouco mais avançada e a gente já teve uma perda significativa, uma atrofia, né? E aí ela às vezes não consegue voltar ao estado natural. Mas é importante as pessoas saberem que a alopécia androgenética, a calvície, não tem cura. Mas existe tratamento. E esse tratamento é para sempre, se você quiser manter os cabelos. Então, eu falo que independente de ir lá no consultório, as pessoas têm que entender que, instituído um tratamento, vendo que funcionou, que isso tem que ter uma continuidade em casa. Então, precisa desse comprometimento, se é seu desejo manter os cabelos. Então, precisa tratar para sempre, igual diabetes, hipertensão. É crônico, Infelizmente. Sendo crônico, é não uma tem doença jeito. crônica, né? E ela é de progressão relativamente lenta. Quando você avalia, hoje eu estou ficando careca, mas se você olhar, foi ontem, há 1 mês atrás, há 3 meses atrás? Não, foi há alguns anos atrás. Então, a recuperação também costuma ser um processo progressivo e lento, à medida que você começa o tratamento. Mas é importante sempre lembrar que tempo é cabelo. Então, se você começa e aí você vai tendo, mesmo que uma melhora progressiva, é melhor do que não estar tratando, que você estaria tendo a perda progressiva, né? Então, a gente consegue ter resultados legais. Olha só, eu acho que o momento mais propício para a mulher, principalmente, eu acho que os homens também, que eu não sei porque não é o meu universo, porque eu não sofro disso, de queda de cabelo, graças a Deus, né? Eu sofro só do branqueamento, mas isso aí já faz parte, eu acho que já faz parte de mim, né? Mas durante a escovação e durante o banho, eu acho que são os principais momentos ali que o paciente consegue detectar a queda do cabelo. Em que momento eu devo me preocupar e procurar ajuda profissional, a sua ajuda, com esta queda de cabelo? Porque existe aquela queda de renovação, como você disse. Isso. Mas em qual momento que assim, opa, tem alguma coisa, como saber esse time, sabe? A queda de cabelo, né, é um fenômeno normal, mas cair de forma intensa não é. Então, assim, lembra da história da individualidade? Cada um tem um quantitativo de fios que cai diariamente. Existe um cálculo médio, que é cerca de 100, 150 fios por dia. Mas ninguém sai pela casa contando cabelo ou olhando na escova. Mentira, tem uma pessoa numa rede social que conta e junta os fios de cabelo. Mas a nossa percepção é importante. Então, assim, você vê que na escovação, no banho, a sua constância é cair poucos fios. Você vê na pia, no travesseiro, na casa, quando vai varrer.
você tem essa percepção do que é o normal. Do volume que Do tá volume, caindo, né? exatamente. Aí, de um tempo, né, em um determinado momento, você começa a perceber, opa, na minha escova de cabelo tá ficando mais fios. Ou eu tomo banho, vou desembaraçar, passar condicionador e vejo muitos fios caindo na mão, ficando no ralo. Os homens, né, normalmente na hora que vão se ajeitar, querem passar algum finalizador, estão ali fazendo um processo de barba também, na pia, veem muito na pia. Então, essas situações todas só servem de alerta mesmo, para você observar, bom, isso não é o meu normal, está mais intenso. E aí, esse intenso tá durando alguns dias, tá durando algumas semanas, não foi uma coisa assim só que oscilou, você tá vendo que tá acontecendo, tá aumentando e tá começando a ter alguma percepção de modificação na cabeça, principalmente na frente, que eu falei que são regiões mais sensíveis, elas ficam mais aparentes, né? As entradas ficam mais ralas, você começa a ter essa sensação, então é a hora de procurar ajuda para entender o que está acontecendo, porque aí a gente consegue intervir sem você perder de forma muito significativa volume, né? Então acaba afetando um pouco menos a autoestima, porque tem gente que fica muito triste, né? E afetado mesmo por estar perdendo os fios e tudo mais. Eu acho que para a mulher, 2 momentos que são cruciais em relação à queda de cabelo é menopausa e o pós-parto, né? E gravidez, né? Quais são as estratégias para que nós possamos, acho que amenizar, porque esse processo vem naturalmente, né? E depois recuperar este cabelo perdido, porque é um processo natural por causa das variações hormonais que ocorrem tanto no processo gestacional quanto no processo de menopausa. Então, como eu tinha falado antes, o hormônio feminino, ele é bem protetor para os cabelos, né? O hormônio feminino ajuda um cabelo mais bonito, mais brilhoso, um desenvolvimento adequado desse fio. Claro, olhando de forma isolada, né? E aí, quando a mulher engravida, já é um estado, assim, né? Maravilhoso, e tive a oportunidade de passar por isso algumas vezes. Então, normalmente, se a gravidez está toda saudável, está tudo bem, os cabelos ficam lindos, né? Fica maravilhoso, ficam volumosos, a mulher está naquele estado de graça, radiante, é ótimo. E aí, o bebê nasce. O que acontece? Independente da via de parto, a gente tem uma mudança muito radical, porque tinha uma crescente de hormônios para o processo da gestação, e aí agora não tem mais um bebê, ele saiu e aí existe uma queda brusca nessa quantidade de hormônios femininos, né? Então, nesse momento de queda brusca, o corpo dá uma bugada, tipo, tinha tanto hormônio, né, me ajudando aqui a crescer cabelo e agora não tem mais. E é mais ou menos esse raciocínio também na menopausa. Tinha um estado basal, tirando o ciclo, né, menstrual da mulher, que oscila um pouquinho, então tinha a média lá do que você tem disponível. E aí, na menopausa, tem uma redução drástica. Então, as mulheres chegam queixando mesmo de perda dessa densidade, de um cabelo mais ressecado, menos bonito. Então, a gente consegue intervir ensinando estratégias mesmo para cuidar em casa, de como hidratar, como fazer uma umectação para devolver uma oleosidade, né? Recuperar essa oleosidade que traz esse brilho, a maciez para o cabelo de uma forma não exagerada. E dá para fazer também suplementações que ajudem nesse sentido. Então, manter esse estado de saúde e sempre pensar também que é mente são, corpo são, cabelo são. Então, se você tiver com a sua saúde toda em dia, as chances de ter um prejuízo capilar é menor. Mas também cabelo é saldo. Então, o nosso organismo, né, para as pessoas da área, sabem que cabelo e unha são anexos. Então, se a gente não tiver, a gente sobrevive e continua sendo saudável. Mas para que a gente mantenha, né, unha, cabelo
forte, bonito, eu preciso que sobre energia, sobre nutrientes para o organismo. Porque aí supre todas as funções vitais e chega para formar fio de qualidade, para formar as unhas adequadamente. E aí é importante sempre estar com tudo isso em dia. Então, depois que nasce o bebê, normalmente a mulher fazia uma suplementação. E aí, uma das indicações, normalmente pelo ginecologista até, é manter por um pouco mais essa suplementação. Mas no pós-parto também tem um problema de adaptação da mulher, noites mal dormidas, o foco é o bebê, às vezes ela não vai conseguir comer. Cuidar do cabelo como deve. Exatamente, né? Cuidar de si. Então, às vezes, estar com o acompanhamento de um profissional pode ser interessante, porque ela não tem essa condição de fazer um autocuidado. E às vezes vai precisar de um cuidado intensivo, porque a queda é um processo normal para quase todas as mulheres nesse momento. Então, ela é transitória se for somente o parto. E aí, se você tiver paciência e não tiver uma queda tão intensa, é uma coisa que começa e termina naturalmente. Mas se você está se sentindo incomodada, se é uma queda que está se prolongando, precisa de intervenção. E uma coisa importante que a gente não falou é que a queda não é uma situação instantânea. Uma vez que houve alguma coisa que vai causar queda, não é no dia seguinte ou na semana seguinte que a gente vai ver o fio soltando na mão. É um processo que normalmente está envolvido algo que aconteceu 2 a 3 meses atrás. Então, às vezes, os pacientes não conseguem associar. E é por isso que no pós-parto, que foi sua dúvida específica, a gente vai ver a queda de cabelo 3 meses depois que o bebê nasceu, né? E isso vai se prolongar por um tempo e pode não recuperar, dadas essas outras situações que se somam na rotina louca materna do pós-parto. E na menopausa, a mesma coisa, a mudança hormonal, a mudanças no corpo todo da mulher, né? Da saúde sexual. Então, tem tantas coisas envolvidas que mexem muito com a mulher. Então, estar em acompanhamento com o ginecologista, às vezes fazer uma reposição hormonal vai ajudar. Mas para as mulheres que não fizerem, é interessante sim buscar ajuda. Porque se seu fio está sendo afetado, a gente consegue intervir e recuperar o quanto antes para recuperar essa autoestima, para a mulher se sentir segura, feliz de novo, né? De bem com o seu cabelo. Então, acho que o termômetro é sempre assim, você está feliz como está? E não ficar retardando isso, prolongando esse sofrimento, porque se te faz bem, você precisa buscar ajuda, né? Tá tudo bem, o autocuidado envolve às vezes buscar um profissional que entende mais. E outra, além de economizar tempo, a gente às vezes economiza produto, porque você fica pedindo gominha, bala de gominha, de vitamina pela internet. Ah, porque sua vizinha, sua amiga usou não sei o quê, e aí você compra. Quando você vê, você tá com a sua farmacinha lotada, você tá cheio de produto em casa que às vezes não vão ter entrega. Então, às vezes eu tô na farmácia, eu vejo gente pegando shampoo bomba, shampoo... vontade de sair com cartão distribuindo, assim. Aqui, não compre isso aqui não, vão lá que eu vou te ajudar. Porque não vai ter efeito, né? Mas é aquilo, o marketing tá fazendo o papel dele, a gente precisa entender para não cair nessas ciladas. Né? E para separar, né? Eu sempre brinco assim, para separar o joio do trigo, né? Exatamente. Aquilo que é bom e aquilo que não traz tanto benefício assim, né? E quando você fala desse processo, desses 2 processos de gravidez, o pós-parto e a menopausa, também volto no assunto das estratégias nutricionais associadas, porque, na verdade, como você bem disse no início, o processo de queda de cabelo é multifatorial, né? E pelo fato de ser multifatorial, existem vários recursos estratégicos nutricionais que são diferentes no processo pós-parto e no processo menopáusico, porque são situações distintas que a mulher está vivendo ali, mas que é tão importante quanto para a manutenção não só da saúde capilar, né? Mas da saúde como um todo, que impacta diretamente, como você diz, na saúde, menção, corpo são, sabe? Aquela coisa cabelo assim. São, Assim, eu constantemente indico mesmo que os pacientes busquem uma ajuda nutricional, porque tem algumas pessoas
que assim, é a nossa ação limitada, é aquela coisa de cada um no seu quadrado. Então, quando eu percebo que o paciente tem mesmo, às vezes, uma dificuldade do dia a dia mesmo, come errado, não tá fazendo coisas que a gente já sabe que não são adequadas, eu falo, bom, busca um profissional, porque ele vai conseguir te ajudar a ajustar isso, a fazer o que é possível na sua rotina, de forma mais assertiva, com qualidade, ajustando custos, né? Que às vezes você acha assim, eu vou ter que fazer dieta, é caro, ou vou ter que suplementar e vai ser caro. Não, tem muitas estratégias possíveis, mas quando você busca uma pessoa que entende para te nortear, isso se torna possível. E se você for ficar tentando sozinho, você vai continuar patinando, né? E às vezes bate na trave, às vezes acerta. Mas o custo disso e o tempo é sempre normalmente longo, né? Custoso. É mais comum a perda de cabelo, perda capilar no homem ou na mulher? Então, a perda por quantidade de fios da queda, eu comentei que é mais comum na mulher. Na mulher. De cair fios, E a perda por calvície é mais comum nos homens. Entendi. Então, mas tem muita mulher também com calvície. Vamos lá. Existem pessoas que realmente apresentam dificuldades de crescimento capilar? Sim. E essa questão da dificuldade de crescimento, a gente tem que lembrar essa questão da individualidade. Então, normalmente, o cabelo cresce 1 centímetro por mês, 1,2. Então, pensa um dedo de cabelo. E aí, não existe um produto milagroso que vai fazer seu cabelo crescer 3 centímetros por mês, 5 centímetros por mês. E outra coisa que tem a ver com essa percepção. As mulheres, por exemplo, os homens que têm cabelo liso, vão achar que o cabelo cresce mais rápido, porque o fio é liso. Então, você consegue visualizar esse crescimento de uma forma diferente de uma pessoa que é cacheada ou crespa, porque o cabelo nasce em curvatura e aí você não vai vendo tanto comprimento, né? Então, a velocidade de cabelo, de crescimento do cabelo também é definida geneticamente. A média está em torno disso. Então, tem pessoas que têm uma velocidade um pouco mais rápida, tem pessoas que têm uma velocidade um pouco menos. E se você perceber que seu cabelo está perdendo o que é o normal dele de velocidade, tem algo errado. E aí pode ter algo errado por uma doença de base, uma condição subclínica que ainda não foi diagnosticada e está influenciando esse desenvolvimento capilar normal. E pode ser, inclusive, novamente aí na tecla da questão nutricional. Para o cabelo nascer, tem que ter energia, tem que ter os nutrientes. Eu falo que tem que ter os tijolinhos. E aí, se não tiver um aporte proteico adequado, se não tiver uma dieta com calorias adequadas, as vitaminas e os minerais, não vai nascer fios com a velocidade adequada e com a qualidade adequada. Então, isso acontece. Algumas pessoas têm dificuldade no crescimento e se ela não for curta e transitória, precisa avaliar, porque pode ser um problema sim que está acontecendo. Aí a gente trata para voltar para sua velocidade normal de crescimento e não fazer mágica, né? A tenda dos milagres é em outro lugar, não tem essa opção. Deixa eu te perguntar uma coisa. E as entradinhas? O desespero das pessoas é entradinha. Eu passei a mão assim no cabelo, que uma vez eu fui no salão, só descontraindo o nosso papo. Uma vez eu fui no salão e um salão que diferente do que eu tô, um cabeleireiro diferente que eu tô acostumado. E aí eu não tenho entrada, né? Assim, é muito... Bom, não me incomoda em nada e eu não me considero que tenho uma entrada, porque tem as pessoas que têm entradas mais proeminentes, né? E ele fez no corte 2 entradas no meu cabelo, sabe? Desenhou. O desenho dele foi com as 2 entradas no meu cabelo. Eu saí, gente... Foi colocado uma coisa em mim que eu não tenho, sabe? Não é natural do meu cabelo. Eu sei o que eu tenho no meu cabelo, né? Enfim, mas eu acho que as entradinhas são muito comuns e é um sinal de desespero para as pessoas, né? As entradas, elas são um desenho próprio, né?
E aí, cada um tem essa linha de implantação, esse desenho, esse molde aqui acima da testa, né? Que define como que é a implantação desses primeiros fios, essa linha aí inicial de cabelo. E algumas pessoas já têm isso naturalmente. Então, por exemplo, eu tenho entradas, você não tem. E isso é o Elber. Se você passar por uma condição de queda ou estiver desenvolvendo uma alopecia androgenética, outro problema associado à sua saúde capilar, e você começar a perceber entradas ficando ralas, vai haver esse surgimento, é um problema a ser detectado. Porque esse não é você, igual você falou. Você fecha o olho, tá lá relaxando, cortando o cabelo, fazendo a barba, corta, né? Sai, chega naquele momento e tem. Então, isso não deve acontecer. E a mesma coisa, pensando na não intervenção do cabeleireiro ali com o corte. Então, mesmo quem tem entrada, a entrada, ela tem um tamanho e ela é sua natural. Aí, o que você tá vendo? O que você tá percebendo? As entradas estão aumentando? As entradas estão ficando ralas? Você tá vendo menos fios naquela região? Isso tem relação com algumas doenças de cabelo. Então, na queda de cabelo, por exemplo, como eu já tinha mencionado, como cai de forma difusa, aí você vai ver que nessa região que já tem naturalmente menos cabelo, vai ficar mais ralo, você começa a ver a entrada aumentar. E aí, quando você recupera a sua saúde capilar e volta a nascer cabelo normalmente com espessura adequada, aí volta, também é uma região que volta rápido. Então, é comum, e hoje a gente vê também um hair design com alguns cabeleireiros fazendo as entradas, fazendo uns cortes especiais ali, e também fazendo cortes para fazer baby hair. Você já viu isso? Que algumas alunas até estavam me contando que eu vejo uns penteados agora, assim, de passar um gel e fazer aquela coisa. Então, o baby hair é esse cabelinho que vive nascendo aqui que a gente tem, que é bem visível na frente também, por isso. Porque o ciclo de cabelo, nascer, crescer, cair, aqui às vezes é mais curtinho. Então, a gente sempre tá vendo esses cabelinhos ali e são super bem-vindos. Para o tratamento capilar é show ver baby hair, né? Então, com essa moda aí desse desenho de cabelo, de passar um gel e fazer assim, alguns cabeleireiros cortam essa parte aqui da hairline para projetar e conseguir fazer aquele desenho. Então, isso é uma questão estética, né? Mas se você vê que isso está acontecendo no seu cabelo de forma natural, não prevista, não intencional, é um problema, e se estiver te incomodando, a gente precisa ver. Ou se você está vendo que esse avanço está progressivo, rápido, associado a outras alterações, por exemplo, algumas alopécias cicatriciais, a gente vê uma mudança de textura na pele, às vezes a presença de algumas bolinhas, ou a pele ficando lisa demais, vermelha, descamativa. Começa essa percepção, por isso que é tão importante o autocuidado, né? A gente se conhecer, a gente saber o que é o nosso normal, porque é um primeiro sinal de doença ou de alteração, a gente consegue buscar ajuda e ver, não, o que está acontecendo? E impedir que tenha algo mais grave, né? Ou que não seja definitivo e a gente tenha uma perda capilar. Falando um pouquinho de cabelos brancos, eu assumi desde sempre cabelo branco, porque na verdade eu acho que... comecei também. Porque meus fios de cabelos são brancos, não nessa intensidade que eu tenho hoje, né? Mas assim, sei lá, desde os 18 anos eu já tenho algumas regiões com cabelo branco. O meu doutorado eu percebi que aumentou muito. Por que será, né? Aumentou muito no cabelo branco. Mas eu realmente não me incomodo, porque eu já vi que eu acho, né, que eu... você falou, bem-estar, né? Eu acho que eu fico mais bonito com o cabelo branco, né? O que a sociedade impõe um certo assim, né? Até o machismo estrutural do tipo, homem com cabelo branco né? Ok, mas a mulher tá descuidada, né? Mas enfim, a minha pergunta nem é nesse sentido que eu queria comentar, mas assim, existe uma maneira de evitar ou retardar o surgimento de cabelos brancos? Sim, aí o cabelo branco,
ele é formado pela falta de melanina na hora da produção do fio. E essa alteração, ela é, assim, a chance de você ter mais, menos, de forma antecipada, tem muito fundo genético também. Então, a gente vê que algumas famílias têm, né, cabelo branco muito precoce. E isso você deve perceber na sua família. Meu pai tem cabelo todo branco. Todo branco, exatamente. Então, tem gente que vai ter cabelo todo branco. Isso acontece. Mas aí tem como a gente prevenir ou retardar? Então, se tornar branco, o fio, ele é um processo. Porque ele era preto e agora passa a ser branco. Só que essa mudança, ela é irreversível. Agora estão saindo alguns artigos mostrando que é possível reverter. Mas, teoricamente, é uma mudança enzimática. E a gente não consegue mais a produção eficaz de melanina ali na entrega para a formação do fio. Então, claro, a ciência está trabalhando aí para tentar reverter isso. Mas o que a gente pode fazer para retardar isso? É uma coisa que pode ser feita sim. E aí é usar estratégias antioxidantes. Então, as estratégias antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios, alimentos antioxidantes, suplementação antioxidante, você falou do ômega 3 antes, né? Então, a gente tem alguns recursos que na hora da suplementação do paciente, se não é uma necessidade especial, a gente faz o basal, mas se a pessoa queixa, eu tô começando a ter fio branco, não quero, fala, olha, a gente tem como retardar isso, né? Não é uma garantia, mas ajuda muito. E aí vai beneficiar o corpo todo, né? Ter essa ação antioxidante. Então, menos radicais livres sendo produzidos, anti-envelhecimento e anti-envelhecimento dos fios. Então, a gente consegue. Eu ia falar exatamente isso. Você falou do anti-envelhecimento, porque na verdade é um processo natural, né? Um processo natural que ocorre na célula capilar, né? Como em qualquer outro processo. E a gente tem hoje recursos que conseguem, recursos e estratégias que conseguem não evitar, porque o envelhecimento, infelizmente... É um processo natural. Vai vir, né? É um processo natural, mas a gente consegue aí dar uma prolongada, uma manutenção, ou um envelhecimento até mais saudável, eu acho, né? Melhor do que dizer assim, né? Vamos fazer uma parada no envelhecimento celular, não tem como, né? A célula envelhece, nós vamos envelhecer porque os processos bioquímicos que acontecem no nosso organismo são processos de envelhecimento celular mesmo, né? Então, as estratégias antioxidantes, as estratégias anti-inflamatórias estão sempre muito ligadas mesmo. Por exemplo, se eu pego uma mulher menopáusica, por exemplo, a minha alimentação, que eu vou traçar de estratégia para ela ali, é inserção de alimentos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que vai inevitavelmente trazer saúde ao cabelo e que pode gerar um processo de retardo do aparecimento de cabelos brancos, né? É isso, a gente vê esse benefício, com certeza. Agora, uma vez instaurados, aí não tem jeito. Então, aí é uma queixa estética. Se você não gosta dos fios, ou se você não se identifica dessa forma... Nossa, eu vejo mulheres lindíssimas, assumidas, cabelo branco também. Homens também, muito charmosos. Mas, realmente, tem algumas pessoas que você olha e não combina, né? Ou que realmente traz esse aspecto envelhecido. E se aquilo tá te incomodando, aí você pode partir para as estratégias de pintar, tonalizar, né? A gente tem esses recursos, e aí lembrando também que existem tintas de qualidade, e os processos de descoloração sempre são mais agressivos, mas tonalizar os fios ou usar uma tintura um pouco que não seja descolorante, vai trazer isso para você sem prejudicar a sua saúde capilar, e aí você vai ficar de bem com o seu cabelo, isso que é o importante. Mas dá para retardar, né? E aí a nossa alimentação e a nossa suplementação ajudam muito nesse sentido. Quando me fala de mulheres que com cabelo branco assumidas e tal, eu lembro logo da Meryl Streep, né? Maravilhosa. No clássico Diabo Veste Prada, né? Aquele cabelo maravilhoso que é atemporal, né? Porque você olha pra Miranda, né?
eu assisto esse filme quase que... Assim, pelo menos uma vez no mês eu assisto Diabo Veste Prada. E de fato ali, um cabelo saudável, um cabelo elegantérrimo, atemporal e branco, né? Perfeita, né? E assim, existem alguns cuidados específicos para quem quer assumir o cabelo branco, né? Porque ele tem uma tendência a amarelar. Amarelar. Isso é uma questão muito simples, assim, que você ajusta no salão ou compra um shampoo que ajuda a não aparecer isso. E o que não pode, às vezes, é abusar dessas estratégias. Algumas pessoas usam por conta, e aí você vê umas pessoas, assim, meio roxinhas, em vez de brancas ou cinzas demais andando na rua, é porque erraram a mão ali do shampoo. E aí a gente consegue usar isso intercalado na rotina, igual em rotina de hidratação, e aí você melhora esse cuidado e fica um fio branco lindo. Já estamos chegando ao final e eu queria falar só de couro cabeludo sensível. Quais são as principais causas de um couro cabeludo sensível e o que representa uma dor de couro cabeludo? Então, a dor de couro cabeludo também tem um nome específico, que se chama tricodínia. A tricodínia é sentir essa dor no couro cabeludo. E pode ser por uma causa específica. Então, por exemplo, em alguns pacientes que estão num processo de queda de cabelo, a gente pode ter a dor associada. E existem umas outras de etiologia, de causa, que a gente não consegue entender a motivação. E os pacientes comentam isso. Por exemplo, eu não consigo nunca ir ao salão fazer uma escova de cabelo. Eu já recebi pacientes que não conseguiam dividir o cabelo. Então, quero trocar de lado o cabelo. E só de manusear os fios ou tentar fazer um rabo de cavalo, sente uma sensibilidade enorme e dor. Então, normalmente, quando a gente avalia esse couro cabeludo, ele está inflamado. E aí pode ser por várias questões, que às vezes a gente não identifica propriamente, mas consegue fazer intervenções terapêuticas, né? Tanto de forma oral, com suplementação anti-inflamatória, ou tópica no couro cabeludo. Mesmo a gente faz sessões que promovam conforto e alívio dessa sensação. Alguns cosméticos, então tem gente que a gente passa um shampoo, consegue ajustar, e aí a resposta, né, as mensagens que a gente chega depois, nossa, que alívio, ai, que delícia. Então você vai para uma sessão, recebe um tratamento no couro cabeludo, o couro cabeludo é hidratado, ele é cuidado porque couro cabeludo é pele, né, Elber? Então, se expor ao sol demais é uma situação que torna o couro cabeludo sensível. Então, para as pessoas que já têm calvície ou que tem um cabelo um pouco mais ralo, tem que ter esse cuidado. A gente fala muito de protetor solar na face, mas precisa proteger o couro cabeludo. Então, usar chapéu, usar boné, amarrar um lenço, passar filtro solar, passar fluidos que tenham protetor térmico, porque a gente vê mancha, câncer de pele no couro cabeludo. Então, o sol é uma coisa que sensibiliza. Produtos químicos sensibilizam. Tem pessoas que têm alergia e quando a gente vai conversando na consulta, a gente identifica isso. Alguns aditivos, algumas coisas que vêm nos produtos cosméticos, sem radicalismo, mas pode ser uma condição específica de determinados pacientes ter isso, e aí eles vão ter uma sensibilidade. Outra coisa que deixa muito os couros cabeludos sensíveis é a foliculite. Às vezes a pessoa não identifica, né? E é uma manifestação tipo uma espinha, uma inflamação pontual ali no folículo piloso. E quando a gente olha na consulta e o paciente vai vendo em tempo real ali, né, na tricoscopia, fala, meu Deus, esse é meu couro cabeludo. E a gente consegue ver os pontinhos inflamados, que às vezes não são perceptíveis à palpação. E aí você entende por que tá dolorido, porque é mais ou menos o que a gente sente na pele. Tem uma espinha interna, tem uma espinha nascendo. Sim. E você sente que tá dolorido. E aí isso às vezes também tá acontecendo no couro cabeludo. Um processo de dermatite, né? Dermatite. Pode causar, né? Dermatite, psoríase. Nossa, tem muitas doenças no couro cabeludo. Há até algumas situações de variação de humor, de estresse. Não, né? Eu tenho dermatite seborreica, assim, no meu couro cabeludo, aos montes em decorrência do estresse. Eu procuro profissional o tempo inteiro. Hoje eu faço um tratamento contínuo para que não fique evidente, né? Para que não haja manifestação mesmo. Porque o meu processo
Cabelo, couro cabeludo, total. Sobrancelha, muita, sabe? É uma coisa de louco. E é assim, e é interessante isso que você falou. É depois de um processo estressante. Aparece depois de um processo estressante, assim. Não é... Às vezes, assim, já até passou, sabe? Mas aí vem a manifestação dessa situação, sabe? Acontece sim. E aí, claro, na dermatite seborreica a gente vai ver descamação, que é uma coisa que, se estiver visual, incomoda muito, né? Porque as pessoas vão te ver. E não tem a ver com higiene. Não Você tem. lava o cabelo e aquilo continua formando. Mas fica sensível. Fica Isso que eu ia muito falar. vermelha a pele. Isso. Fica muito dolorido. Você vai sentir coceira. Então, é uma coisa que precisa tratar mesmo. E os gatilhos, né? Emocionais, estresse. Às vezes uma demanda aumentada de trabalho, uma condição que mudou, você trabalhava num turno, agora precisa fazer um plantão, alguma coisa. Podem influenciar essas mudanças radicais. E aí, eu tinha uma paciente muito engraçada, ela tinha uma lesão que não melhorava, e nem era isso o objetivo do nosso tratamento. Mas eu não conseguia não olhar para aquilo, e aí eu tratava o todo e cuidava. Num dado momento, ela saiu do emprego que ela estava. E eu sabia que era um emprego que trazia muito estresse para ela. Ela não estava feliz com aquele emprego. E depois que ela saiu, juro, acho que em pouco tempo, algumas sessões depois, eu falei: você percebeu que sua lesão não existe mais? Então, assim, a gente intervia, eu sentia melhora, mas nunca ficava 100% uma pele íntegra e cicatrizada. Era ela passar um pouco mais de estresse naquela semana e aquilo tudo aflorava de novo. Então, é uma situação que exige um controle. E aí, agora ela não tem mais. Eu falei, melhorou, né? Então, a gente conseguiu tratar de forma efetiva, mas o fator estressante saiu. E aí, agora, então, ela não tem mais essa manifestação. Então, quem tem dermatite seborreica é isso. Precisa fazer a rotina de produtos, que normalmente vão segurar a onda, mas se tiver uma alteração um pouco mais significativa de estresse, humor e pressão, aí isso aflora a parte emocional e aí a gente vai ter uma manifestação que às vezes precisa de uma intervenção um pouquinho. Eu falo que é tratar a crise. Aí você cuida um pouco mais intensamente naquele momento e depois volta para sua rotina de cuidados que vai segurar não ter a manifestação, né, essas crises. Gente, acabou. Marcela, muito obrigado. Ficaria aqui o dia todo. Eu também. Esse assunto é muito bom. Falar de saúde é muito bom. Aproveito para me despedir agora da primeira temporada. Viu que o episódio foi incrível com a Marcela. A gente se vê por aí nos nossos canais. Eu não vou parar de produzir conteúdo em outros formatos. A gente precisa dar uma pausa para dar uma repaginada. Tem alguns outros projetos para eu fazer por aí. Fica ligado nas minhas redes sociais, fica ligado aqui no canal, que você vai ver assim que vamos retornar. Tá joia? Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar conosco. Nós nos vemos por aí. Até mais.